Muito bem, meus queridos amigos. Como é que vocês estão? Aqui é o Thiago do canal O que Importa. Então já deixa o seu like, se inscreva para me ajudar e deixe os seus comentários, fazendo favor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o liberalismo, né? Fazer vocês ouvirem um pouco sobre o que significa essa, esse entendimento de liberalismo, né? Quando foi que surgiu, entre outras coisas. O liberalismo, queridos, é uma doutrina política que leva a proteger e a valorizar a liberdade do indivíduo a ser o problema central da política. Os liberais normalmente acreditam que o governo é necessário para proteger os indivíduos de serem prejudicados por outros, mas também reconhecem que o próprio governo pode representar uma ameaça à liberdade. Como expressou o panfletário americano revolucionário Thomas Paine no Senso Comum, em 1776, o governo é, na melhor das hipóteses, diz ele, o mal necessário. Leis justas, ou melhor, leis, juízes e polícia são necessários para garantir a vida e a liberdade do indivíduo, mas seu poder coercitivo também pode se voltar contra ele. Então, o problema então é conceber um sistema que dê ao governo o poder necessário para proteger a liberdade individual, mas também evite que aqueles que governam abusem desse poder. Bom, o problema se agrava quando se pergunta se isso é tudo que o governo pode ou deve fazer em nome da liberdade individual. Alguns liberais, os chamados liberais neoclássicos ou libertários, respondem que sim. Desde o final do século XIX, entretanto, a maioria dos liberais tem insistido que os poderes do governo podem promover e proteger a liberdade do indivíduo. De acordo com o liberalismo moderno, a principal tarefa do governo é remover os obstáculos que impedem os indivíduos de viver livremente ou de realizar plenamente seu potencial. Esses obstáculos incluem pobreza, doença, discriminação e ignorância. A divergência entre os liberais sobre se o governo deve promover a liberdade individual em vez de apenas protegê-la reflete-se, em certa medida, nas diferentes concepções de liberalismo prevalecente nos Estados Unidos e na Europa desde o final do século XX. Nos Estados Unidos, o liberalismo está associado com as políticas de estado de bem-estar do programa do New Deal, da administração democrática do presidente Roosevelt, né? Enquanto na Europa é mais comumente associado a um compromisso com um governo limitado e políticas econômicas laissez-faire. Bom, o liberalismo é derivado de duas características relacionadas da cultura ocidental. O primeiro é a preocupação do Ocidente com a individualidade, em comparação com a ênfase de outras civilizações em status, casta, tradição, enfim. Ao longo de grande parte da história, o indivíduo esteve submerso e subordinado a seu clã, tribo, grupo étnico ou reino. O liberalismo é a culminação dos desenvolvimentos na sociedade ocidental
que produziram um senso de importância de individualidade humana, uma liberação do indivíduo da subserviência completa ao grupo e um relaxamento do controle rígido dos costumes, leis e autoridades. Nesse sentido, o liberalismo representa a emancipação do indivíduo, tá certo? Bom, o liberalismo também deriva da prática de adversariedade, né? No sentido de adversário na vida política e econômica europeia. Um processo em que a competição institucionalizada, como a competição entre diferentes partidos políticos em disputas eleitorais, entre acusação e defesa em procedimentos adversários, ou entre diferentes produtores em uma economia de mercado, gera uma ordem social dinâmica. Os sistemas adversários sempre foram precários, no entanto, e levou muito tempo para para a crença na adversidade emergir da visão mais tradicional, rastreável, pelo menos até Platão, de que o Estado deve ser uma estrutura orgânica, como uma colmeia, na qual as diferentes classes sociais cooperam, desempenhando papéis distintos, mas complementares. Muito bem, a crença de que a competição é uma parte essencial de um sistema político e que um bom governo requer uma oposição vigorosa ainda era considerada estranha na maioria dos países europeus no início do século XIX. Subjacente à crença liberal na adversidade está a convicção de que os seres humanos são criaturas essencialmente racionais, capazes de resolver suas disputas políticas por meio do diálogo e do compromisso. Esse aspecto do liberalismo tornou-se particularmente proeminente em projetos do século XX que visaram eliminar a guerra e resolver desacordos entre estados por meio de organizações como a Liga das Nações, as Nações Unidas e a Corte Internacional de Justiça, né, que é a Corte Mundial. Enfim, o liberalismo tem uma relação próxima, mas às vezes difícil, com a democracia. No centro da doutrina democrática está a crença de que os governos derivam sua autoridade da eleição popular. O liberalismo, por outro lado, preocupa-se principalmente com o escopo da atividade governamental. Os liberais, muitas vezes, desconfiam da democracia. Portanto, por temer que ela possa gerar uma tirania por parte da maioria. Pode dizer rapidamente, portanto, que a democracia cuida das maiorias e o liberalismo das minorias impopulares. Como outras doutrinas políticas, o liberalismo é altamente sensível ao tempo e às circunstâncias. O liberalismo de cada país é diferente e muda a cada geração. O desenvolvimento histórico do liberalismo nos últimos séculos foi um movimento da desconfiança no poder do Estado, com base no fato de que ele tende a ser mal utilizado para uma disposição de usar o poder do governo para corrigir as iniquidades percebidas na distribuição da riqueza resultante da competição econômica, desigualdades que supostamente privam algumas pessoas de oportunidades iguais de viver livremente. A expansão do poder governamental e da responsabilidade buscada pelos liberais no século XX era claramente oposta à contração do governo que era defendida pelos liberais no século anterior. No século XIX, os liberais
geralmente formavam o Partido dos Negócios e da classe média empresarial. Durante grande parte do século XX, eles eram mais propensos a trabalhar para restringir e regular os negócios, a fim de fornecer maiores oportunidades para trabalhadores e consumidores. Em cada caso, no entanto, a inspiração dos liberais foi a mesma: uma hostilidade às concentrações de poder que ameaçam a liberdade do indivíduo e o impedem de realizar todo o seu potencial, junto com a disposição de reexaminar e reformar as instituições sociais à luz das novas necessidades. Essa disposição é temperada por uma aversão a mudanças repentinas e cataclísmicas, que é o que separa o liberal do radical. É esta ânsia de acolher e encorajar mudanças úteis, no entanto, que distingue o liberal do conservador, que acredita que a mudança tem a mesma probabilidade de resultar em perda ou ganho. Ora, embora as ideias liberais não fossem perceptíveis na política europeia até o início do século XVI, o liberalismo tem uma considerável pré-história que remonta à Idade Média e até antes. Na Idade Média, os direitos e responsabilidades do indivíduo eram determinados por seu lugar em um sistema sócio-hierárquico que colocava grande ênfase na aquiescência e conformidade. Bem, sob o impacto da lenta comercialização e urbanização da Europa no final da Idade Média, o fermento intelectual da Renascença e a disseminação do protestantismo no século XVI, a velha estratificação feudal da sociedade gradualmente começou a se dissolver, levando ao medo de instabilidade tão poderosa que monárquico absolutismo era visto como o único remédio para a dissensão civil. Bom, no final do século XVI, temos que entender o seguinte: a autoria do papado havia sido quebrada na maior parte do norte da Europa, e cada governante tentou consolidar a unidade de seu reino, reforçando a conformidade com o catolicismo romano ou com a versão preferida do protestantismo pelo governante. Esses esforços culminaram na Guerra dos 30 Anos, que causou imensos danos a grande parte da Europa. Onde nenhum credo conseguiu extirpar totalmente seus inimigos, a tolerância foi gradualmente aceita como o menor dos dois males. Em alguns países, onde um credo triunfou, foi aceito que uma preocupação muito minuciosa com as crenças dos cidadãos era inimiga da propriedade e da boa ordem. As ambições dos governantes nacionais e as exigências da expansão da indústria e do comércio levaram gradualmente à adoção de políticas econômicas baseadas em mercantilismo, uma escola de pensamento que defendia a intervenção do governo na economia de um país para aumentar a riqueza e o poder do Estado. No entanto, como tal intervenção servia cada vez mais a interesses estabelecidos e inibia os empreendimentos, foi contestada por membros da classe média emergente. Este desafio foi um fator significativo nas grandes revoluções que abalaram a Inglaterra e a França nos séculos XVII e XVIII, principalmente as guerras civis inglesas e a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana também e a Revolução Francesa. O liberalismo clássico, como um credo articulado,
é o resultado dessas grandes colisões. Nas guerras civis inglesas, o rei absolutista Carlos I foi derrotado pelas forças do parlamento e eventualmente executado. A Revolução Gloriosa resultou na abdicação e exílio de James II e no estabelecimento de uma forma complexa de governo equilibrado, em que o poder foi dividido entre o rei, seus ministros e o parlamento. Com o tempo, esse sistema se tornaria um modelo para movimentos políticos liberais em outros países. As ideias políticas que ajudaram a inspirar essas revoltas receberam expressão formal na obra dos filósofos ingleses Thomas Hobbes e John Locke. No Leviatã, em 1651, por exemplo, Thomas Hobbes argumentou que o poder absoluto do soberano era justificado em última instância pelo consentimento dos governados que concordaram em um contrato social hipotético obedecer ao soberano em todas as questões em troca de uma garantia de paz e segurança. John Locke também defendia uma teoria de governo de contrato social, mas sustentava que as partes do contrato não podiam razoavelmente se colocar sob o poder absoluto de um governante. A regra absoluta, ele argumentou, está em desacordo com o ponto e a justificativa da autoridade política, que é necessário proteger a pessoa e a propriedade dos indivíduos e garantir seus direitos naturais, a liberdade de pensamento, a expressão e adoração. Ora, significativamente, John Locke pensava que a revolução se justifica quando o soberano falha em cumprir essas obrigações. Na realidade, parece que ele começou a escrever sua principal obra de teoria política, que é de 1690, chamada de Dois Tratados de Governo, justamente para justificar a Revolução de 2 anos antes. Na época em que John Locke publicou seus tratados, a política na Inglaterra havia se tornado uma disputa entre dois partidos vagamente relacionados: os Whigs e os conservadores. Esses partidos foram os ancestrais dos modernos partidos liberal e conservador da Grã-Bretanha, respectivamente. Locke foi um notável Whig, e é convencional ver o liberalismo como derivado das atitudes dos aristocratas Whig, que frequentemente estavam ligados a interesses comerciais e que tinham uma suspeita arraigada do poder da monarquia. Os Whigs dominaram a política inglesa desde a morte da rainha Anne, em 1714, até a ascensão do rei George III, em 1760. Os primeiros liberais, então, trabalharam para libertar os indivíduos de duas formas de divisão social: conformidade religiosa e privilégio aristocrático, que haviam sido mantidas e aplicadas por meio de poderes do governo. O objetivo dos primeiros liberais era, portanto, limitar o poder do governo sobre o indivíduo, mantendo-o responsável perante os governados. Como Locke e outros argumentaram, isso exigia um sistema de governo baseado no governo da maioria, isto é, um sistema em que o governo executasse a vontade expressa da maioria do eleitorado. O principal dispositivo institucional para atingir esse objetivo foi a eleição periódica de legisladores por voto popular e de um chefe do executivo por voto popular ou pelo voto de uma Assembleia Legislativa. Mas
Ao responder à questão crucial de quem deve ser o eleitorado, o liberalismo clássico foi vítima da ambivalência, dividido entre as grandes tendências emancipatórias geradas pelas revoluções, às quais estava associado, e os temores da classe média de que uma franquia ampla ou universal pudesse minar o setor privado propriedade. Benjamin Franklin falou em nome do liberalismo Whig, dos pais fundadores dos Estados Unidos, quando declarou o seguinte: quanto aos que não possuem terras em um município, permitir que votem para legisladores é uma impropriedade. Eles são habitantes transitórios e não estão tão ligados ao bem-estar do Estado, do qual podem abandonar quando quiserem, a ponto de qualificá-los adequadamente para tal privilégio. John Adams, em sua A Defesa das Constituições de Governo dos Estados Unidos da América, em 1787, foi mais longe e explicita. Se a maioria controlasse todos os ramos do governo, declara ele, as dívidas seriam abolidas primeiro, impostos pesados sobre os ricos, e de forma alguma sobre os outros. E, finalmente, uma divisão totalmente igual de tudo seja exigida e votada. Estadistas franceses como François Guizot e Adolphe Thiers expressaram sentimentos semelhantes até o século XIX. A maioria dos políticos liberais dos séculos XVIII e XIX temiam, assim, soberania popular. Por muito tempo, consequentemente, eles limitaram um sufrágio aos proprietários. Na Grã-Bretanha, mesmo o importante Reform Bill, nesse caso, de 1867, não aboliu completamente as qualificações de propriedade para o direito do voto. Na França, apesar do ideal de sufrágio universal masculino proclamado em 1789 e reafirmado nas revoluções de 1830, não havia mais de 200 mil eleitores qualificados em uma população de cerca de 30 milhões durante o reinado de Louis Philippe, o rei cidadão, que tinha instalado, que foi instalado pela burguesia ascendente em 1830. Nos Estados Unidos, a linguagem corajosa da Declaração de Independência, não obstante, foi somente em 1830 que o sufrágio universal masculino prevaleceu para os brancos. Ora, na maior parte da Europa, o sufrágio universal masculino permaneceu um ideal remoto até o final do século XIX. O preconceito racial e sexual também serviu para limitar a franquia, e no caso da escravidão nos Estados Unidos, para privar um grande número de pessoas de praticamente qualquer esperança de liberdade. Os esforços para estender o voto às mulheres tiveram pouco sucesso até os primeiros anos do século XX. Na verdade, a Suíça, que às vezes é chamada de a democracia contínua mais antiga do mundo, não concedeu direitos plenos de voto às mulheres até 1971. Apesar das dúvidas dos homens das classes proprietárias, uma expansão lenta, mas constante da franquia prevaleceu em toda a Europa no século XIX.
uma expansão impulsionada em grande parte pela insistência liberal de que todos os homens são criados iguais. Mas os liberais também tiveram que reconciliar o princípio do governo da maioria com a exigência de que o poder da maioria seja limitado. O problema era fazer isso de maneira consistente com os princípios democráticos. Se as elites hereditárias fossem desacreditadas, como poderia o poder da maioria ser controlado sem dar poder desproporcional aos proprietários ou a alguma outra elite natural? Bem, a solução liberal para o problema de limitação dos poderes de uma maioria democrática empregou vários artifícios. O primeiro foi a separação de poderes, isto é, a distribuição de poder entre agências do governo funcionalmente diferenciadas, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Este arranjo e o sistema de freios e contrapesos pelo qual foi realizado recebeu sua personificação clássica na Constituição dos Estados Unidos e sua justificativa política nos papéis federais de Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. É claro que tal separação de poderes também poderia ter sido alcançada por meio de uma Constituição mista, isto é, uma em que o poder é compartilhado e as funções de governo apropriadamente diferenciadas entre o monarca, uma Câmara hereditária e uma Assembleia eleita. Este era, de fato, o sistema de governo da Grã-Bretanha na época da Revolução Americana. A Constituição dos Estados Unidos também contém elementos de uma Constituição mista, como a divisão da legislatura em câmaras dos representantes eleita pelo povo e a aristocrática Senado, cujos membros eram originalmente escolhidos pelos governos estaduais, mas foram reis despóticos e aristocratas sem função, mais sem função na França do que na Grã-Bretanha, que frustraram os interesses e ambições da classe média, que se voltou, portanto, para o princípio do majoritarismo. Ora, a segunda parte da solução consistia em usar eleições periódicas escalonadas para tornar as decisões de qualquer determinada maioria sujeitas à concordância de outras maiorias distribuídas ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, presidentes são eleitos a cada 4 anos e os membros da Câmara dos Representantes a cada 2 anos, e 1/3 do Senado é eleito a cada 2 anos para mandatos de 6 anos. Portanto, a maioria que elege um presidente a cada 4 anos ou uma Câmara dos Representantes a cada 2 anos é diferente da maioria que elege 1/3 do Senado 2 anos antes e a maioria que elege outro 1/3 do Senado 2 anos depois. Esse órgão, por sua vez, são verificados pela Constituição que foi aprovada e emendada por maiorias anteriores. Na Grã-Bretanha, uma lei do parlamento torna-se imediatamente parte da Constituição não codificada. No entanto, antes de agir sobre uma questão altamente controversa, o parlamento deve buscar um mandato popular que represente uma maioria diferente daquela que o elegeu. Assim, em uma democracia constitucional. A terceira parte da solução resultou do compromisso básico do liberalismo com a liberdade e a integridade do indivíduo, que a limitação do poder, afinal, pretende preservar. Da perspectiva liberal, o indivíduo não é apenas um cidadão que compartilha um contrato social com seus semelhantes, mas também uma pessoa com direitos sobre os quais o Estado não pode invadir se o majoritarismo for significativo. O veredito da maioria só pode ocorrer se os indivíduos forem, até certo ponto, livres para trocar suas opiniões. Isso envolve, além do direito de falar e escrever livremente, a liberdade de associação e organização e, acima de tudo, a liberdade de medo de represálias.
Mas o indivíduo também tem direitos além de seu papel de cidadão. Esses direitos garantem sua segurança pessoal e, portanto, sua proteção contra prisão arbitrária e punição. Além desses direitos, estão aqueles que preservam grandes áreas de privacidade. Em uma democracia liberal, existem questões que não dizem respeito ao Estado. Esses assuntos podem variar desde a prática da religião até a criação da arte e a criação dos filhos pelos pais. Para os liberais do século XVIII e XIX, eles também incluíam a maioria das atividades por meio das quais os indivíduos se enganjavam na produção e no comércio. Declarações eloquentes que afirmam tais direitos foram incorporadas na Declaração de Direitos Britânica em 1689, na Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776 e na Constituição, que foi ratificada em 1788, na Declaração Francesa também dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e os documentos básicos de países em todo o mundo, que mais tarde usaram essas declarações como seus modelos. Esses documentos e declarações afirmam que a liberdade é mais do que o direito de votar em uma eleição ocasional. É o direito fundamental das pessoas viverem suas próprias vidas. No final do século XVIII e início do século XIX, Bentham, o filósofo James Mill e o filho de James, John Stuart Mill, aplicaram os princípios econômicos clássicos à esfera política, invocando a doutrina do utilitarismo, a crença de que algo tem valor quando é útil ou promove a felicidade. Eles argumentaram que o objetivo de toda legislação deveria ser a maior felicidade para o maior número. Ao avaliar que tipo de governo poderia melhor atingir esse objetivo, os utilitaristas geralmente apoiavam a democracia representativa, afirmando que era o melhor meio pelo qual o governo poderia promover os interesses dos governados. Partindo da noção de uma economia de mercado, os utilitaristas clamavam por um sistema político que garantisse a seus cidadãos o máximo grau de liberdade individual de escolha e ação consistente com um governo eficiente e a preservação da harmonia social. Eles defenderam a expansão da educação, aumento do sufrágio e eleições periódicas para garantir a prestação de contas do governo aos governados. Direitos naturais também, sua defesa das liberdades individuais, incluindo os direitos à liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de reunião, está no cerne da democracia moderna. Essas liberdades receberam sua defesa clássica em John Stuart Mill sobre a liberdade, em 1859, que argumenta em bases utilitaristas que o Estado pode regular o comportamento individual apenas nos casos em que os interesses de outros seriam visivelmente prejudicados. Os utilitaristas conseguiram, assim, ampliar os fundamentos filosóficos do liberalismo político, ao mesmo tempo que forneciam um programa de objetivos reformistas específicos para os liberais perseguirem. Como ideologia e na prática, o liberalismo tornou-se o movimento de reforma mais proeminente na Europa durante o século XIX. Sua sorte, porém, variava com as condições históricas de cada país. A força da coroa, o élan da aristocracia, o ritmo da industrialização e as circunstâncias da unificação nacional. O caráter nacional de um movimento liberal pode até ser afetado pela religião. O liberalismo em países católicos romanos, como França, Itália e Espanha, por exemplo, tendia a adquirir tons anticlericais. E os liberais nesses países tendiam a favorecer a legislação que restringia a autoridade civil e o poder político do clero católico. Na Grã-Bretanha, os Whigs
haviam evoluído em meados do século XIX para o Partido Liberal, cujos programas reformistas se tornaram o modelo para partidos políticos liberais em toda a Europa. Os liberais impulsionaram a longa campanha que aboliu o comércio de escravos da Grã-Bretanha em 1807 e a própria escravidão em todos os domínios britânicos em 1833. O projeto liberal de ampliar a franquia na Grã-Bretanha rendeu frutos nos projetos de lei de reforma de 1832, 1867 e 1844 e 1885, na verdade, 1884 e 1885. As profundas reformas alcançadas pelos governos do Partido Liberal, liderado por William Gladstone, por 14 anos, entre 1868 e 1894, marcaram o ápice do liberalismo britânico. O liberalismo na Europa continental muitas vezes carecia da combinação fortuita de amplo apoio popular e um poderoso partido liberal que tinha na Grã-Bretanha. Na França, os governos revolucionários e napoleônico perseguiram objetivos liberais na abolição dos privilégios feudais e na modernização das instituições decrépitas herdadas do antigo regime. Após a restauração Bourbon em 1815, no entanto, os liberais franceses enfrentaram a tarefa de décadas de garantir as liberdades constitucionais e ampliar a participação popular no governo sobre uma monarquia restabelecida. Objetivos não substancialmente alcançados até a formação da Terceira República em 1871. Por toda a Europa e no hemisfério ocidental, o liberalismo inspirou aspirações nacionalistas até a criação de estados constitucionais unificados, independentes, com seus próprios parlamentos e Estado de Direito. Os expoentes mais dramáticos desse ataque liberal contra o governo autoritário foram os fundadores dos Estados Unidos, o estadista e revolucionário Simão Bolívar, na América do Sul, os líderes do Risorgimento na Itália e o reformador nacionalista Lajos Kossuth, na Hungria. Mas o fracasso das revoluções de 1848 destacou a fraqueza corporativa do liberalismo no continente. A incapacidade dos liberais de unificar os estados alemães em meados do século XIX foi atribuída em grande parte ao papel dominante de uma Prússia militarizada e à influência reacionária da Áustria. A unificação da Itália, de inspiração liberal, foi adiada até a década de 1860 pelos exércitos da Áustria e de Napoleão III da França e pela oposição do Vaticano. Os Estados Unidos apresentavam uma situação bem diferente, porque não havia monarquia, aristocracia nem igreja estabelecida contra a qual o liberalismo pudesse reagir. Na verdade, o liberalismo estava tão bem estabelecido na estrutura constitucional dos Estados Unidos, sua cultura política e sua jurisprudência, que não havia um papel distinto para um partido liberal desempenhar, pelo menos não antes do século XX. Na Europa, em contraste, o liberalismo foi uma força transformadora ao longo do século XIX. A industrialização e a modernização, para os quais o liberalismo clássico forneceu justificativa ideológica, produziram grandes mudanças. O sistema feudal caiu. Uma aristocracia sem função perdeu seus privilégios e os monarcas foram desafiados e reprimidos. O capitalismo substituiu as economias estáticas da Idade Média e a classe média ficou livre para empregar suas energias, expandindo os meios de produção e aumentando enormemente a riqueza da sociedade.
À medida que os liberais começaram a limitar o poder da monarquia, eles converteram o ideal de governo constitucional, responsável perante o povo por meio da eleição de representantes, em uma realidade. No final do século XIX, algumas consequências imprevistas, mas graves, da Revolução Industrial na Europa e na América do Norte produziram um desencanto cada vez maior com a principal base econômica do liberalismo clássico, o ideal de uma economia de mercado. O principal problema era que o sistema de lucro concentrou grande riqueza nas mãos de um número relativamente pequeno de industriais e financistas, com várias consequências adversas. Primeiro, grandes massas de pessoas não conseguiram se beneficiar da riqueza que fluía das fábricas e viviam na pobreza em vastas favelas. Em segundo lugar, porque o sistema de produção muito expandido criou muitos bens e serviços que as pessoas muitas vezes não podiam comprar, os mercados ficaram saturados e o sistema periodicamente quase parou em períodos de estagnação, que passaram a ser chamados de depressões. Finalmente, aqueles que possuíam ou administravam os meios de produção adquiriram enorme poder econômico que usaram para influenciar e controlar o governo, para manipular um eleitorado incipiente, para limitar a competição e para obstruir reformas sociais substantivas. Em suma, algumas das mesmas forças que antes liberavam as energias produtivas da sociedade ocidental, agora as restringiam. Algumas das mesmas energias que haviam demolido o poder dos déspotas, agora alimentavam um novo despotismo. De qualquer forma, esse foi o veredito alcançado por um número crescente de liberais no final do século XIX e no início do século XX. Como observado, os liberais modernos sustentaram que o objetivo do governo é remover os obstáculos que se colocam no caminho da liberdade individual. Nisto, meus irmãos, eles seguiram o exemplo de pensadores e reformadores, como o filósofo político britânico T.H. Green. De acordo com Green, os poderes excessivos do governo podem ter constituído os maiores obstáculos à liberdade no passado. Mas, em meados do século XIX, esses poderes foram bastante reduzidos ou mitigados. Chegara a hora, portanto, de reconhecer obstáculos de outro tipo, como pobreza, doença, discriminação e ignorância, que os indivíduos só poderiam superar com a ajuda positiva do governo. O novo programa liberal era, portanto, arregimentar os poderes do governo na causa da liberdade individual. A sociedade, agindo por meio do governo, estabeleceria escolas públicas e hospitais, ajuda aos necessitados e regular as condições de trabalho para promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, pois somente com o apoio público os membros pobres e impotentes da sociedade poderiam se tornar verdadeiramente livres. Ora, embora a maioria dos liberais eventualmente tenham adotado esse novo curso, houve alguns dissidentes, principalmente os influentes darwinistas sociais, Herbert Spencer na Inglaterra e William Grant Sumner nos Estados Unidos. Enfim, como indica o termo darwinista, esses escritores pensavam em política, economia e sociedade em geral em termos evolucionários. Como Paine, eles consideravam o governo como, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Não, no entanto, porque coage, mas porque muitas vezes interfere na luta pela sobrevivência que a natureza impõe aos seres humanos
tanto quanto a outras espécies. Ajudar os pobres e os fracos, argumentaram eles, impede a liberdade individual e retarda o progresso social ao conter os fortes e os saudáveis. Os darwinistas sociais concluíram que a única responsabilidade do governo deve ser de proteger as vidas e propriedades das pessoas, ou seja, não ser nada mais do que um vigia noturno. Para alcançar o que consideravam ser justo na distribuição de riqueza e renda, os liberais confiaram em duas estratégias principais. Vamos lá. Primeiro, eles promoveram a organização dos trabalhadores em sindicatos, a fim de aumentar seu poder de barganha com os empregadores. Essa redistribuição de poder teve consequências políticas e econômicas, tornando possível um sistema multipartidário em que pelo menos um partido atendia aos interesses dos assalariados. Em segundo lugar, com o apoio político dos economistas carentes, os liberais introduziram uma variedade de métodos financeiros, ou melhor, financiados pelo governo em serviços sociais, começando com a educação pública gratuita e seguro contra acidentes de trabalho. Esses serviços, mais tarde, passaram a incluir programas de seguro, saúde, desemprego e velhice, leis de salário mínimo e apoio aos deficientes físicos e mentais, e etc. O cumprimento desses objetivos exigia uma redistribuição da riqueza que deveria ser alcançada por um graduado imposto de renda e imposto sobre herança que afetou mais os ricos do que os pobres. Medidas de bem-estar social como essas foram promulgadas pela primeira vez no governo decididamente não liberal de Otto von Bismarck na Alemanha no final do século XIX. Mas os governos liberais logo as adotaram em outros países do norte e oeste da Europa. Nos Estados Unidos, tais medidas não foram adotadas em níveis federal até a aprovação da Social Security Act de 1935. Bom, as coisas mudaram na Primeira Guerra Mundial. O posterior desenvolvimento do liberalismo na Europa foi brutalmente interrompido em 1914 a 1918 pelo massacre prolongado da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra derrubou 4 das grandes dinastias imperiais da Europa: Alemanha, Áustro-Hungria, Rússia e Turquia Otomana. E assim, a princípio, pareceu dar um ímpeto adicional à democracia liberal. A Europa foi remodelada pelo Tratado de Versalhes com base no princípio da autodeterminação nacional, o que na prática significou a divisão dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano em estados nacionalmente homogêneos. A Liga das Nações foi criada na esperança de que a negociação substituísse a guerra como meio de resolver disputas internacionais. Mas o trauma da guerra criou uma desilusão generalizada sobre toda a visão liberal do progresso em direção a um mundo mais humano. Os duros termos de paz impostos pelos vitoriosos aliados, juntamente com a miséria criada pelos grandes, a depressão iniciada em 1929 enfraqueceu a recém-criada República de Weimar na Alemanha e preparou o cenário para a tomada do poder nazista em 1933. Na Itália, enquanto isso, a insatisfação com o acordo de paz levou diretamente à aquisição pelo Partido Fascista em 1922. O liberalismo, também ameaçado pelo comunismo soviético, que parecia a muitos ter herdado as esperanças de progresso antes associado ao próprio liberalismo.
Enquanto o liberalismo sofreu ataques políticos no período entre guerras, a Grande Depressão ameaçou a própria sobrevivência da economia de mercado. O caráter de expansão e queda do ciclo de negócios sempre foi um grande defeito das economias de mercado. Mas a Grande Depressão, com sua desaceleração aparentemente interminável na atividade empresarial e seus níveis crescentes de desempregos, confundiu os economistas clássicos e produziu um verdadeiro pessimismo sobre a viabilidade do capitalismo. Bom, as dificuldades dolorosas infligidas pela Grande Depressão acabou por convencer os governos ocidentais de que sociedades modernas complexas precisam de alguma medida de planejamento econômico racional. O New Deal, de 1933 a 1939, o programa doméstico realizado pelo presidente Franklin Roosevelt para tirar os Estados Unidos da Grande Depressão, tipificou o liberalismo moderno em sua vasta expansão do escopo das atividades governamentais e na crescente regulamentação dos negócios. Entre as medidas que a legislação do New Deal proporcionou estavam a assistência de emergência e empregos temporários para os desempregados, restrições aos setores bancário e financeiro, mais poder para os sindicatos se organizarem e negociarem com os empregadores e estabelecimento do programa de seguro social, de aposentadoria e desemprego do seguro de invalidez. Em seu trabalho influente, né, na teoria geral do emprego, interesse e dinheiro, em 1936, o economista liberal britânico John Maynard Keynes apresentou uma teoria econômica que argumentava que a questão governamental da economia poderia suavizar os altos e baixos do ciclo de negócios para produzir um crescimento mais ou menos consistente com o mínimo de desemprego. Bom, o liberalismo, em aliança estratégica com o comunismo soviético, finalmente triunfou sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E a democracia liberal foi restabelecida na Alemanha Ocidental, Itália e Japão. Como a Europa Ocidental, América do Norte e Japão entraram em um período de crescimento econômico estável e prosperidade sem precedentes após a guerra, a atenção se voltou para os fatores institucionais que impediam essas economias de realizar plenamente seu potencial produtivo, especialmente durante os períodos de desemprego em massa e depressão. A Grã-Bretanha, os Estados Unidos e outras nações industrializadas ocidentais comprometeram seus governos nacionais a promover o pleno emprego, o uso máximo de sua capacidade industrial e o máximo poder de compra de seus cidadãos. A velha retórica sobre, entre aspas, compartilhar a riqueza deu lugar a uma concentração nas taxas de crescimento, à medida que os liberais, inspirados por Keynes, usavam o poder do governo de tomar empréstimos, impostos e gastar não apenas para conter as contrações do ciclo de negócios, mas para estimular a expansão da economia. Aqui, claramente, estava um programa menos perturbador da harmonia de classes e do consenso básico essencial para uma democracia do que o velho método Robin Hood de tirar dos ricos e dar aos pobres. Uma expansão posterior e final dos programas de bem-estar social ocorreu nas democracias liberais durante as décadas do pós-guerra. Medidas notáveis foram formadas na Grã-Bretanha pelo governo trabalhista do primeiro-ministro Clement Attlee e nos Estados Unidos pela administração democrata do presidente Lyndon Johnson, como parte de seu programa de reformas nacionais da Grande Sociedade. Essas medidas criaram o moderno estado de bem-estar social, que fornecia não apenas as formas usuais de seguro social,
mas também pensões, seguro-desemprego, assistência médica subsidiada, abono de família e ensino superior financiado pelo governo. Já na década de 1960, o bem-estar social era, portanto, fornecido, entre aspas, do berço ao túmulo, em grande parte da Europa Ocidental, particularmente nos países escandinavos e no Japão e Canadá, e em menor medida nos Estados Unidos. As 3 décadas de prosperidade geral sem precedentes que o mundo ocidental experimentou após a Segunda Guerra Mundial marcaram a alta maré do liberalismo moderno, mas a desaceleração do crescimento econômico que atingiu a maioria dos países ocidentais a partir de meados da década de 1970 representou um sério desafio ao liberalismo moderno. No final daquela década, a estagnação econômica, combinada com o custo de manutenção dos benefícios sociais do estado de bem-estar, empurrou os governos cada vez mais para níveis politicamente insustentáveis de distribuição e dívidas crescentes. Igualmente preocupante era o fato de que a economia keynesiana, praticada por muitos governos, parecia perder a sua eficácia. Os governos continuaram a gastar dinheiro em programas destinados a estimular o crescimento econômico, mas o resultado muitas vezes foi o aumento da inflação e queda cada vez menores da taxa de desemprego. Enquanto os liberais modernos lutavam para enfrentar o desafio de estagnar os padrões de vida em economias industriais maduras, outros viram uma oportunidade para o renascimento do liberalismo clássico. As bases intelectuais desse renascimento foram principalmente o trabalho do economista britânico nascido na Áustria, Friedrich von Hayek, e o economista americano Milton Friedman. Uma das maiores realizações de Hayek foi demonstrar, em bases puramente lógicas, que uma economia planejada planejada centralmente é impossível. Ele também argumentou notoriamente em The Road of Self-Dawn, em 1944, que medidas intervencionistas voltadas para a distribuição da riqueza levam inevitavelmente ao totalitarismo. Milton Friedman, como um dos fundadores da moderna escola monetarista de economia, sustentava que o ciclo de negócios é determinado principalmente pela oferta de dinheiro e pelas taxas de juros, e não pela política fiscal do governo, ao contrário da visão da longa data de Keynes e seus seguidores. Esses argumentos foram abraçados com entusiasmo pelos principais partidos políticos conservadores da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, que nunca abandonaram a clássica convicção liberal de que o mercado, com todas as suas falhas, guia a política econômica melhor do que os governos. Conservadores revitalizados alcançaram o poder com as longas administrações da primeira-ministra Margaret Thatcher, de 1979 a 1990, na Grã-Bretanha, e no presidente Ronald Reagan, de 1981 a 1989, nos Estados Unidos. Sua ideologia e políticas, que pertencem propriamente à história do conservadorismo e não do liberalismo, tornaram-se cada vez mais influentes. O liberalismo continua sendo uma ideologia política vibrante e influente, embora dividida. Nas 2 décadas que se seguiram às eleições de Thatcher e Reagan, em 1979 e 1980, o liberalismo moderno parecia estar em declínio desanimado. A maioria dos setores das economias britânicas e americana durante este período foram desregulamentados ou privados para efetuar o que Reagan chamou de, entre aspas,
a magia do mercado. Mercados não regulamentados, afirmava-se, produzem prosperidade, abundância e eficiência econômica. De acordo com essa visão, as regulamentações que regem os setores bancários, de seguro e financeiro, muitas em vigor desde o New Deal, foram atenuadas ou eliminadas nas décadas de 1980 e 1990. A resultante falta de supervisão foi um fator importante em uma crise financeira mundial que começou em 2007 e 2008, 2007 para 2008, e ameaçou se transformar em uma crise global de depressão. Quase da noite para o dia, o ideal do mercado não regulamentado foi desacreditado aos olhos de muitos. O presidente dos Estados Unidos, recém-eleito, Barack Obama, empreendeu com amplo apoio popular um novo New Deal, no qual os bancos foram re-regulados e a indústria automobilística radicalmente, embora temporariamente, reestruturadas. Antes ofuscado, o liberalismo moderno ganhou um novo sopro de vida. Esse momento provou ser transitório. No entanto, quando o sucessor de Barack Obama, Donald Trump, repudiou e começou a desfazer muitos dos regulamentos que o governo Obama havia estabelecido.